Nós pensávamos que um país asiático como a Tailândia estava pelo menos 20 anos atrasado em relação à Europa, mas naquela noite descobrimos que nossa ideia estava completamente errada. Meu nome é Luiz, um comissário de bordo espanhol com mais de 20 anos de experiência. Eu já vi todo tipo de passageiro, desde a realeza e empresários globais até ex-chefes de Estado, mas o voo daquela noite foi diferente. Havia 400 passageiros a bordo, todos da alta sociedade espanhola, com uma idade média superior a 65 anos, e quase todos acreditavam que a Europa era o centro do mundo. 11 horas depois de o avião deixar Madrid, o inesperado aconteceu. Um homem de 85 anos caiu no corredor. Seu coração batia de forma irregular e o silêncio no avião se transformou imediatamente em pânico. O capitão anunciou um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Naquele momento, ninguém a bordo acreditava que aquele pouso mudaria suas crenças para sempre. Antes que o homem de 85 anos caísse no corredor, antes que o anúncio de pouso de emergência silenciasse a cabine, tudo começou uma semana antes da partida. Eu recebi a lista de passageiros para o voo especial de Madrid para São Paulo. A princípio, pensei que fosse um erro do sistema, pois a lista à minha frente era quase inacreditável. Quase todos os passageiros eram idosos de antigas famílias espanholas. Muitos eram proprietários de vinícolas em Rioja, alguns possuíam negócios de hotelaria na costa do Mediterrâneo, outros estiveram envolvidos na política local, ou eram viúvas de famílias renomadas na Andaluzia. Eles vinham de Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Maiorca. Cada sobrenome carregava o peso da história. O mais estranho é que essas pessoas não estavam viajando para um luxuoso descanso. Não iam fazer um cruzeiro, nem jogar golfe, nem fazer compras. Na nota no final da lista, havia apenas uma frase curta. A comitiva deseja estudar o sistema social e de serviços do Brasil. Li 2 vezes e ri baixinho para mim mesmo. Não por desrespeito ao Brasil, mas porque nunca tinha visto ninguém pagar uma fortuna para voar através de um continente para ver o sistema de um país. Geralmente, pessoas desse nível viajam para desfrutar de conforto, não para aprender algo que poderia fazer-los questionar a vida em que sempre acreditaram. Na manhã da partida, o aeroporto de Barajas, em Madrid, estava tão movimentado como sempre, mas o portão de embarque do nosso voo tinha uma atmosfera distintamente diferente. Mulheres idosas usando pérolas e ternos claros, homens idosos com casacos bem cortados, segurando bengalas de marfim ou couro genuíno. Tudo parecia tão refinado que quase parecia uma cena de um mundo antigo. Eles não faziam barulho, não estavam agitados, mas o silêncio deles não era de suavidade. Era a autoconfiança de pessoas acostumadas a ter o mundo sempre ajeitando um lugar para elas. Cumpri meu dever, cumprimentando os passageiros um por um, e logo aprendi que este não era um voo turístico comum. Eles não perguntavam sobre o tipo de vinho a bordo, nem sobre o jantar ou o assento, mas faziam perguntas que refletiam algo mais profundo. A companhia aérea brasileira Azul Brilhante é realmente pontual? O aeroporto em São Paulo lida bem com idosos? Os hospitais lá atendem aos padrões europeus? O transporte público é seguro o suficiente para a nossa idade? Essas perguntas soavam educadas, mas o tom subjacente não escondia a dúvida. Era a dúvida de quem já tem a resposta na mente, esperando apenas a realidade confirmar o que já acredita. Lembro-me claramente de um homem, Dom Eduardo, de Sevilha, com quase 80 anos. Ele falava devagar, mas cada palavra tinha peso, como uma ordem. Ele olhou o cartão de embarque na mão, antes de se virar para mim, com um leve sorriso. Você realmente acha, Luiz, que uma cidade na América do Sul pode ser tão organizada quanto Madrid ou Viena? Ele não perguntava para ouvir uma resposta, perguntava para que eu soubesse quem ele era. Sorri por cortesia e respondi com neutralidade. Cada país tem seus pontos fortes, senhor. Talvez o senhor veja algo mais interessante do que espera. Ele sorriu como um adulto que se diverte com uma criança e respondeu: veremos. Trabalho como comissário de bordo. Há tempo suficiente para saber que a classe não está no relógio ou na bolsa, mas na maneira como as pessoas veem os outros.
Alguns são ricos, mas educados. Outros vestem-se de forma simples, mas com dignidade, e alguns usam a cortesia como uma embalagem para envolver o julgamento alheio. Neste voo, havia todos os tipos. Mas uma coisa que eles tinham em comum, de forma surpreendente, era a crença de que a Europa era o padrão de civilização e que o resto do mundo deveria seguir. Após o início do embarque, ouvi várias conversas flutuando enquanto ajudava a guardar a bagagem e levava os passageiros aos seus assentos. O Brasil pode ter belos resorts, mas em termos de sistema, não pode se comparar à Europa. Os países daquela região são conhecidos pela hospitalidade, é verdade, mas isso é diferente de ter uma infraestrutura eficiente. Os sul-americanos são bons em receber turistas, mas isso não significa que são bons em gerenciar uma cidade. Essas frases não eram ditas com raiva ou ódio, mas eram mais preocupantes do que isso, pois vinham de uma crença profundamente enraizada, uma crença que não precisa ser gritada para ferir, uma crença que não precisa ser rude para diminuir silenciosamente o valor dos outros. Eu, pessoalmente, naquela época, não conhecia o Brasil a fundo. Já fiz algumas escalas em aeroportos sul-americanos, mas nunca havia passado um tempo em São Paulo de verdade. A imagem do Brasil em minha mente era apenas a de um país turístico, tropical, com praias e futebol, comida saborosa e bons hotéis para viajantes ocidentais. Não desprezava, mas admito que também não esperava nada muito além disso. Talvez seja por isso que as palavras desses passageiros não me irritavam completamente, porque no fundo eu mesmo não sabia o suficiente para refutá-los. O avião decolou suavemente de Madrid. O céu sobre a Europa naquele dia estava claro. Após a primeira hora, a cabine começou a se acalmar. Muitos passageiros pediram vinho, alguns abriram livros, outros dormiram imediatamente, como se estivessem acostumados a viagens longas. Eu patrulhava periodicamente e observava pequenos detalhes que diziam muito sobre essas pessoas. Eles sempre me chamavam com um tom educado, mas quase ninguém me olhava diretamente ao falar, como se eu fosse parte da mecânica e não um ser humano. Eles estavam acostumados a um mundo onde tudo estava pronto para servir e facilitar. Ter alguém cuidando de tudo para eles não era um privilégio, mas a condição normal da vida. Uma senhora de Barcelona pediu mais chá quente e perguntou baixinho enquanto eu colocava a xícara na frente dela: "Você acha que alguém em São Paulo fala espanhol?" Respondi que provavelmente sim, especialmente em lugares internacionais. Ela ergueu uma sobrancelha ligeiramente e riu. Se for verdade, seria bastante impressionante. A frase soava como um elogio antecipado, mas senti uma linha tênue de desprezo por trás, como se ela estivesse falando de algo impossível, ou pelo menos improvável de acontecer em um nível sério. Pouco depois, ouvi Dom Miguel, um ex-médico de Barcelona, conversando com seu companheiro de viagem, dizendo que gostaria de ver um hospital em São Paulo com seus próprios olhos, porque a palavra Hospital Internacional sempre soa bem em folhetos. Ele disse, mas a realidade costuma ser outra. Aquelas palavras fizeram a mesa ao redor rir baixinho em uníssono, um riso que não era alto, mas cheio de um profundo acordo, como se ninguém pensasse que o Brasil poderia realmente surpreendê-los. Voltei para a galley para preparar as refeições e lembrei-me de uma frase que ouvi de um antigo chefe de comissários de bordo anos atrás. Ele me disse que os humanos viajam longe não apenas para ver o mundo, mas para ver seus próprios preconceitos de perto. Naquela época, eu não entendia muito, mas naquele voo, comecei a sentir que essa frase poderia ser mais verdadeira do que eu pensava, porque o que estava naquele avião não eram apenas 400 passageiros a caminho de São Paulo, mas uma visão de mundo se movendo em conjunto. Uma visão de mundo que acreditava que ordem, precisão, cuidado e civilização eram monopólios europeus. Uma visão de mundo pronta para elogiar o Brasil, desde que o Brasil permanecesse no papel de um anfitrião charmoso, mas não pronta para aceitar que aquele país pudesse ter algo superior a si mesma em um nível estrutural. Com o passar do tempo, o silêncio na aeronave se aprofundou. As luzes foram diminuídas. As nuvens fora da janela gradualmente engoliram o horizonte. A maioria dos passageiros começou a descansar, e eu trabalhava em meu ritmo normal,
sem nada de incomum. Ninguém sabia que, em poucas horas, o que eles haviam acreditado por toda a vida começaria a rachar por dentro. Ninguém sabia que o país que eles pensavam ser apenas um destino asiático acolhedor estava prestes a se tornar um grande espelho, refletindo-lhe seus próprios preconceitos, a fragilidade de suas antigas crenças e uma das mais dolorosas, porém dignas, verdades da vida. Às vezes, o mundo não nos muda falando alto, mas nos muda com silêncio, precisão e uma preparação que nunca esperamos. E naquela noite, no céu entre a Europa e a América do Sul, essa história estava realmente para começar. Depois que as luzes da cabine foram diminuídas, tudo deveria prosseguir no ritmo normal de um voo noturno. A maioria dos passageiros reclinou seus assentos para descansar. Alguns já dormiam, outros liam seus livros em silêncio com as luzes acesas. O som constante do motor quase se tornou o pano de fundo da tranquilidade. Mas no trabalho de um comissário de bordo, a tranquilidade é muitas vezes apenas uma fina casca pronta para quebrar a qualquer momento. Naquela noite, ela realmente se quebrou. Eu estava fazendo a última ronda na classe executiva antes de voltar à galley para preparar bebidas, quando vi um senhor idoso sair lentamente do banheiro. Seu rosto estava visivelmente mais pálido do que no embarque. Era Dom Alejandro, um empresário aposentado de Barcelona, de 85 anos. Durante o embarque, ele até brincou com seu companheiro de viagem que esta viagem ao Brasil seria uma prova da verdade para europeus como eles. Mas naquele momento, ele não tinha mais a expressão de quem estava brincando. Uma das mãos pressionava o peito, a outra tentava segurar o encosto de uma cadeira para se equilibrar. Ele deu apenas mais 2 passos antes de cair no corredor. O som de um copo de água batendo no chão ressoou de forma anormal na tranquilidade da cabine. Então tudo aconteceu muito rápido, tão rápido que o tempo pareceu comprimir. Corri para ele imediatamente. Outros 2 comissários de bordo se juntaram a mim. Nós o viramos cuidadosamente. Verificamos seu pulso. Medimos a pressão arterial e administramos oxigênio. Seu rosto piorava a cada segundo, suor frio brotava em sua testa, seus lábios começaram a ficar pálidos, sua respiração irregular, e seus olhos começaram a embaçar, como se estivesse lentamente perdendo a consciência. Anunciei a bordo a procura por pessoal médico, mas ninguém respondeu. Os 400 passageiros neste voo estavam cheios de riqueza, de nomes de famílias antigas, cheios de pessoas que já tiveram poder na sociedade. Mas naquele momento, nada podia ajudar aquele homem, exceto o tempo, e o tempo era a única coisa que escorria rapidamente de nossas mãos. Corri para a cabine do piloto, relatando todos os sintomas ao capitão da forma mais concisa possível. O capitão ficou em silêncio por alguns segundos, então ordenou que o copiloto verificasse o aeroporto principal mais próximo. Nossa rota estava seguindo para a América do Sul. O aeroporto mais próximo e mais preparado era Guarulhos, São Paulo. O capitão fez apenas uma pergunta muito importante. Quão certos estamos de que ele receberá tratamento imediato se pousarmos lá? O copiloto abriu rapidamente os dados e respondeu que o aeroporto de Guarulhos era um grande centro de aviação, com um sistema médico de emergência 24 horas e hospitais internacionais acessíveis rapidamente. Eu estava ouvindo atrás, mas sentia uma preocupação difícil de explicar. Não porque a informação não fosse boa o suficiente, mas por causa do meu próprio preconceito inconsciente. Eu nunca tive experiência direta com o sistema de emergência brasileiro, não sabia se a palavra preparado naquele país significaria realmente preparado ou apenas preparado no papel, e em uma situação onde uma pessoa estava à beira da vida e da morte, a menor incerteza se expandia de forma assustadora. O capitão tomou uma decisão imediata. Controle de tráfego aéreo. Solicitamos pouso de emergência em São Paulo. Quando este anúncio foi enviado para a cabine, uma corrente de tensão percorreu todos os passageiros como uma eletricidade silenciosa. Alguns começaram a se olhar, alguns perguntaram o que havia acontecido. Alguns tinham mais irritação do que preocupação, como se a mudança repentina de rota fosse uma interrupção em seus horários e não uma luta pela vida de um companheiro de viagem. Ouvi a voz de um homem, suave,
mas muito clara. Por que São Paulo? Não há lugar melhor? Outro acrescentou com uma voz que tentava esconder a insegurança. Espero que eles consigam lidar com isso. Eu não respondi, porque em meu coração, eu mesmo não tinha a resposta. Poucos minutos depois, a voz da torre de controle soou na cabine do piloto via rádio. Ainda me lembro claramente daquele tom, por mais tempo que tenha passado. Não era uma voz apressada, nem fria, mas uma voz estranhamente calma, firme e concisa. O inglês do oficial brasileiro era muito claro, mas o que me prendeu não foi o sotaque. Foi a calma que vinha com o controle total da situação. Controle de São Paulo, pouso de emergência aprovado, pista liberada, pouso estimado em 17 minutos. Equipe médica a postos para acesso imediato na chegada. Fiquei em silêncio por um segundo, não por causa da frase pouso de emergência aprovado, mas por causa da frase seguinte: equipe médica a postos. Eles falaram como se tudo já estivesse arranjado, embora tivéssemos acabado de iniciar a notificação oficial da situação há poucos instantes. O próprio capitão parecia surpreso. Ele perguntou imediatamente se a equipe médica já tinha os detalhes do paciente. A linha respondeu com uma velocidade sem pressa. Por favor, forneça a condição atual, medicação se conhecida. Unidade de resposta cardíaca e ambulância já estão sendo posicionadas. Senti como se algo dentro de mim tivesse parado. Não era pânico, mas o sentimento oposto, a sensação de que alguém, do outro lado do céu, estava silenciosamente assumindo o peso daquela situação por nós. O capitão começou a relatar os sintomas de Dom Alejandro em detalhes. Pressão baixa, respiração irregular, suspeita de condição cardíaca e possível histórico de medicação cardíaca. A linha respondeu brevemente que as informações foram recebidas e repassadas à equipe médica. Em meus 20 anos de experiência, já passei por pousos de emergência em muitos países. Já ouvi rádios cheios de pressa, confusão ou tensão, mas desta vez foi indescritivelmente diferente. Não havia espaço para hesitação, nenhuma palavra supérflua, nenhum momento em que o ouvinte sentisse que o sistema estava correndo atrás do problema. Pelo contrário, parecia que o sistema já estava esperando o problema. Voltei para a cabine e anunciei aos passageiros que faríamos um pouso de emergência em São Paulo e que uma equipe médica já estava esperando. Tentei manter a voz calma, mas a verdade é que não estava fingindo calma. Eu estava realmente começando a ficar calmo, sem perceber. A estranha serenidade da voz do oficial em terra se transmitiu para mim e de mim espalhou-se gradualmente para os passageiros. Embora muitos ainda estivessem preocupados, a atmosfera que estava prestes a se transformar em pânico começou a mudar para uma espera silenciosa. O avião começou a descer, passando por espessas nuvens na noite. As luzes de São Paulo apareceram gradualmente da escuridão abaixo. Um mar de luzes douradas e brancas se estendendo ritmicamente. Não era um brilho duro como algumas cidades industriais da Europa, mas havia um certo calor, como se a cidade inteira ainda não estivesse dormindo e estivesse realmente esperando por nós. 3 minutos antes do pouso, o capitão contatou a torre de controle novamente para confirmar a posição de acesso da equipe médica. A resposta veio imediatamente. Posição confirmada, ambulância na frente. Rota de acesso médico segura, tráfego liberado. Virei-me para olhar pela pequena janela da porta do avião, e na escuridão, vi luzes azuis e vermelhas piscando à distância, aproximando-se cada vez mais. As ambulâncias estavam realmente esperando. Não eram palavras para acalmar a tripulação, nem procedimentos de manual, mas uma preparação concreta, com sons reais, e que se aproximava da morte do nosso passageiro a cada giro de roda. O avião tocou a pista com um impacto suave, mas firme. Os motores rugiram enquanto reduziam a velocidade. Muitos passageiros apertaram os apoios de braço, mas não houve gritos ou reclamações como antes. Todos estavam observando algo maior do que seu próprio conforto. Quando a aeronave parou completamente, tudo aconteceu com uma rapidez incrível. As portas nem tinham se aberto totalmente, e eu já vi a equipe médica alinhada, pronta, na frente da escada. Eles não corriam agitados, não gritavam,
mas se moviam com um ritmo preciso e calmo, como se tivessem ensaiado aquilo a vida toda. O que me fez prender a respiração por um momento não foi o equipamento completo, nem a ambulância estacionada na frente, mas a primeira frase que uma médica disse a mim assim que subiu a bordo: Dom Alejandro. Ela falou espanhol. Não um espanhol superficial, não uma frase pronta para servir turistas, mas um espanhol claro, educado e prático em uma situação de emergência. Virei-me para ela em choque antes de levá-la rapidamente ao assento de Alejandro. Dali, vi algo que nunca mais esquecerei. Cada membro da equipe conhecia perfeitamente sua função. Um conectava o monitor, outro preparava o oxigênio, outro perguntava sobre medicamentos, outro avaliava os sinais vitais. Ninguém se esbarrava, ninguém falava mais do que o necessário, ninguém mostrava sinais de pânico. Todos se moviam como engrenagens trabalhando com poça e pela vida humana. Alejandro foi transferido para a maca com segurança e retirado do avião em questão de minutos. Muitos passageiros que observavam estavam em silêncio, como se não ousassem quebrar a verdade que se revelava lentamente diante deles. Eduardo, que antes questionava se São Paulo seria bom o suficiente, observava a cena sem dizer uma palavra. Sua expressão não era mais de desprezo, mas a de alguém que começava a sentir que o mundo exterior pode não estar organizado na hierarquia que ele sempre acreditou. Eu mesmo estava ali, incapaz de desviar o olhar. Algo dentro de mim se movia lentamente. Ainda não era fé, nem admiração plena, mas a primeira rachadura na parede de antigas crenças. Uma rachadura causada por fatos, não por publicidade. Uma rachadura causada por um sistema que não tentava se exibir, mas que mostrava seu poder da forma mais silenciosa possível. Naquela noite, no pátio do aeroporto em São Paulo, comecei a entender pela primeira vez que a verdadeira civilidade pode não ser algo que grita que é o mais moderno, mas a capacidade de fazer alguém com medo se sentir seguro, quase sem usar palavras. Naquela noite, ficamos em um hotel perto do aeroporto de Guarulhos. Ninguém falava muito como na partida de Madrid, mesmo aqueles que antes mostravam confiança como se soubessem todas as respostas, estavam estranhamente quietos. A emergência a bordo parecia ter feito a primeira rachadura na parede da mente de todos, mas essa rachadura ainda não era suficiente para derrubar a parede imediatamente. Os humanos geralmente protegem suas antigas crenças até o fim, especialmente aquelas que sustentaram sua identidade por toda a vida. Na manhã seguinte, desci para o lobby e vi vários passageiros reunidos antes do horário. Suas expressões não eram de descontentamento como na noite anterior, mas de um sentimento mais complexo, como alguém que tenta explicar o que acabou de ver usando um quadro de referência antigo. E quanto mais explica, mais travado fica. A companhia aérea informou que Dom Alejandro estava estável, e para que tudo corresse bem, a comitiva permaneceria em São Paulo por mais um dia. Durante esse tempo, o aeroporto de Guarulhos ofereceu-se para organizar uma visita guiada aos seus sistemas de atendimento ao passageiro e aos seus principais centros de apoio. Especialmente para o nosso grupo, alguns passageiros fizeram uma careta, sem saber como reagir. Uma senhora de Valência disse baixinho que a noite anterior pode ter sido apenas sorte. Outro homem acrescentou que lidar com um paciente de emergência não significa que todo o sistema seja realmente bom. Dom Eduardo ainda não disse nada. Ele apenas levantou um pouco o queixo e olhou pela janela, como se ainda afirmasse silenciosamente para si mesmo que a superioridade da Europa não poderia ser abalada por um único evento noturno. Enquanto o ônibus retornava ao aeroporto, eu estava sentado na frente e observava os passageiros através do espelho. A estrada que levava a Guarulhos era larga, limpa e movia-se com uma ordem surpreendente. Não havia buzinas excessivas, nem sinais de impaciência expressos através do volante, como em muitas cidades que eu conhecia. Um carro diminuiu a velocidade para outro mudar de faixa naturalmente. Esse pequeno evento não era algo que faria alguém exclamar, mas refletia algo importante, uma gentileza que não precisava ser anunciada. Quando o ônibus parou na área de passageiros do aeroporto e passamos pelas grandes portas de vidro, o que aconteceu com toda a comitiva
Foi um silêncio simultâneo e não planejado. Muitos pararam de andar, como se tivessem esquecido que estavam em movimento. Eu mesmo parei. A luz natural fluía suavemente através do teto de vidro alto. O espaço interno era tão vasto que quase parecia um edifício público cultural em vez de um aeroporto. Tudo era arejado, limpo e não oprimia os pedestres com a agitação. Embora houvesse muitos passageiros, todos os sons eram absorvidos a um nível que não incomodava ninguém. As pessoas andavam rápido, mas não se esbarravam. Os funcionários estavam em suas posições em silêncio, sem pressa ou demonstração de poder através de seus tons de voz. Uma mulher brasileira com cerca de 30 e poucos anos veio cumprimentar nossa comitiva. Ela vestia um tailleur simples, mas elegante, com um pequeno distintivo do aeroporto no peito. Quando ela fez um pequeno gesto de cumprimento e se apresentou em espanhol de forma suave, toda a comitiva se virou quase simultaneamente. Observei os olhos de muitos passageiros naquele momento. Eles não estavam surpresos apenas porque ela falava espanhol, mas porque falava com um sotaque claro, educado e natural, como alguém que entende a melodia da língua e não apenas memoriza vocabulário para um trabalho de serviço. Ela se apresentou como Dona Sofia, uma oficial de coordenação especial para passageiros estrangeiros, e disse que hoje nos levaria para visitar áreas importantes do aeroporto para explicar como os diferentes sistemas foram projetados para atender a todos os grupos de passageiros. Suas palavras não tinham pretensão. Ela não tentava nos convencer de que o Brasil era melhor do que qualquer outro, mas quanto menos ela tentava, mais claramente o ambiente falava por si mesmo. O primeiro lugar que ela nos levou foi a área de imigração automática. Eu já tinha visto sistemas automáticos em muitos lugares da Europa, mas a diferença aqui era que a tecnologia não era usada para fazer o passageiro sentir que tinha que se adaptar ao sistema. Em vez disso, o sistema foi projetado para reduzir a tensão do usuário. As telas tinham vários idiomas, as letras eram claras, os botões estavam ao nível dos olhos para fácil leitura, e a distância de caminhada foi calculada para se adequar tanto a jovens quanto a idosos. Dom Fernando, um dos mais velhos da comitiva, que normalmente mal tocava em máquinas automáticas, foi convidado a tentar primeiro. Ele olhou para o portão, com um pouco de desconfiança, antes de colocar lentamente o passaporte no leitor. A tela acendeu com explicações em espanhol. Ele se virou para Dona Sofia como se pedisse para confirmar que tudo estava seguro. Ela apenas sorriu levemente e acenou com a cabeça. Aquele gesto tinha uma gentileza brasileira que não fazia o outro se sentir envergonhado. Quando o portão deslizou e abriu em poucos segundos, Fernando ficou parado por um momento antes de se virar. Seu olhar não era o de alguém que acabou de passar por um sistema rápido, mas o de alguém que começava a sentir que a verdadeira conveniência é não fazer a pessoa sentir-se um fardo da tecnologia. Os outros passageiros tentaram um por um, e quase todos passaram sem problemas. Não houve reclamações, nem sinais de confusão que exigissem a intervenção urgente de um funcionário. Uma senhora idosa murmurou para mim que em Paris ela já esperou quase 1 hora para verificar documentos, mas aqui todo o processo foi tão rápido que ela nem teve tempo de se recompor. Aquelas palavras não continham mais ironia, eram uma aceitação direta de um sentimento genuíno. Depois disso, fomos para a área de retirada de bagagem. Dona Sofia apontou para uma grande tela de exibição que não apenas mostrava em qual esteira a bagagem de qual voo sairia, mas também especificava a ordem de entrega com base no tipo de passageiro e em condições especiais. Ela explicou calmamente que passageiros com mais de 75 anos poderiam ter sua bagagem priorizada em alguns casos para reduzir o tempo de espera e o risco de ficar em pé por muito tempo. Essa frase fez nosso grupo de passageiros silenciar novamente, porque na Europa, mesmo pessoas de posses ou que pagam por serviços especiais, muitas vezes têm que esperar como todo mundo. Os sistemas podem ter privilégios, mas não a delicadeza necessária para a condição física humana. Aqui, o que era priorizado não era o status, mas a adequação do cuidado. Eu vi algo mudar nos rostos das pessoas da comitiva, especialmente nos mais velhos. Eles não estavam apenas impressionados,
mas começaram a sentir-se vistos como seres humanos, não como o passageiro número 1 de 400. Em seguida, passamos por uma zona de descanso com uma clara ambientação brasileira. Havia uma área verde de tamanho adequado, uma pequena cascata artificial com o som suave da água, que não era alto a ponto de incomodar, mas suficiente para suavizar a atmosfera ao redor. Os assentos eram dispostos com uma distância adequada para idosos, e havia cantos tranquilos para quem precisava descansar os olhos da multidão. Dona Sofia explicou que os viajantes não estão cansados apenas da distância, mas também esgotados pela constante perturbação. Portanto, um bom aeroporto não é apenas um lugar que move pessoas eficientemente, mas também um espaço que ajuda a restaurar o estado mental das pessoas durante a viagem. Não sei onde ela aprendeu essa filosofia de serviço de excelência, mas aquela frase me tocou profundamente, porque nos últimos 20 anos, vi muitos aeroportos que, quanto mais modernos, mais faziam as pessoas se sentirem pequenas peças em uma engrenagem gigante. Tudo ficava mais rápido, mas não tornava os humanos mais gentis uns com os outros. Em Guarulhos, comecei a sentir algo diferente. A eficiência não estava separada da suavidade. Pelo contrário, parecia que a eficiência só era possível por causa dessa suavidade. O último lugar que visitamos foi o Centro Médico de Emergência dentro do aeroporto. Desta vez, não como pessoas em pânico por uma emergência no meio da noite, mas como visitantes que puderam ver o sistema com plena consciência. A sala de exames era tão limpa que parecia estar em um hospital particular de alto padrão. Cada peça de equipamento era organizada logicamente. Médicos e enfermeiros passavam em silêncio. Não havia agitação, mas nem por um segundo o local parecia inativo. Um médico nos recebeu e explicou em inglês e espanhol claros que este centro funcionava em conexão com vários hospitais em São Paulo e foi projetado para que o tempo entre o evento e o tratamento fosse o mais curto possível. Ele não falou com um tom de orgulho promocional, mas como alguém que vê isso como um dever normal, algo que deveria ser, e não algo a ser excessivamente elogiado. Uma senhora idosa perguntou imediatamente: "E os custos iniciais para passageiros de emergência?" O médico sorriu e respondeu suavemente que os procedimentos de emergência de primeiro nível são projetados para serem acessíveis, sem que as questões de custo impeçam o salvamento de vidas. Eu vi um leve brilho em seus olhos. Talvez percebamos o valor de um sistema mais claramente apenas quando nos deparamos com um momento em que nossa própria vida, ou a de alguém próximo, pode desmoronar, e algo intervém para nos amparar sem perguntar primeiro: quanto você pode pagar? Ou você é importante o suficiente? Quando a visita estava terminando, ninguém na comitiva falava mais a palavra país em desenvolvimento. Ninguém ria mais das antigas imagens da América do Sul. Ninguém demonstrava que a ordem, o cuidado ou a capacidade sistêmica eram um monopólio europeu. O que aconteceu naquela manhã não foi um aeroporto impressionando visitantes, mas um lugar lentamente forçando muitas pessoas a aceitar silenciosamente que talvez não tivessem vindo para inspecionar o Brasil. Eles vieram para serem inspecionados pela realidade. E essa realidade estava se revelando camada por camada, com uma gentileza tão brasileira que era difícil de resistir. Depois de sair do aeroporto à tarde, a atmosfera no ônibus não era mais a mesma da manhã. O silêncio ainda estava lá, mas não era o mesmo silêncio de antes. De manhã, era hesitação, o silêncio de quem ainda tentava proteger as paredes em sua mente. Agora, havia se transformado no silêncio de quem começa a se cansar de negar a realidade. O silêncio de quem já percebeu que o que antes considerava exceção pode não ser exceção, mas a natureza de todo um sistema nacional. São Paulo, no final da tarde, movia-se no ritmo de uma grande cidade. Muitos carros fluíam pelas ruas, viadutos cortavam o horizonte, edifícios de vidro alternavam-se com igrejas de telhados pontudos dourados, aparecendo periodicamente. A cidade não tentava apagar o passado para proclamar sua modernidade, nem se apegava ao passado a ponto de impedir o futuro. Ela coexistia de uma forma estranha que eu nunca tinha visto antes. Muitos passageiros olhavam pela janela em silêncio. A senhora idosa de Barcelona disse: "Eu pensei que São Paulo seria mais caótica."
Aquela frase soava comum, mas eu sabia que tinha um grande peso, porque pessoas que já fizeram um julgamento prévio raramente mudam suas palavras facilmente, a menos que sejam realmente forçadas pela realidade. Eduardo continuava sentado ereto. Ele olhava para os arranha-céus e viadutos através do vidro com um olhar que tentava permanecer calmo, mas comecei a ver algo naquela calma. Não era mais autoconfiança, mas uma tentativa de manter o próprio equilíbrio, para não se inclinar demais para o que havia visto. Ele era como alguém que está em terra firme que começa a tremer suavemente sob seus pés, mas ainda diz a si mesmo que é apenas o vento. Quando o ônibus parou perto de uma estação do metrô de São Paulo, muitos passageiros hesitaram imediatamente. Para eles, o transporte público não era um espaço com o qual pessoas de seu nível estivessem acostumadas. Na Europa, muitas pessoas de posses usam carros particulares, motoristas ou serviços especiais, em vez de vivenciar a vida da cidade através do metrô ou bonde. Mesmo que já tivessem usado, era como turistas, não como pessoas que queriam entender como o sistema cuidava dos humanos. Eduardo disse com uma voz suave, mas clara: "Espero que não tenhamos que nos apertar como em muitas grandes cidades da Europa." Ninguém lhe respondeu, talvez porque ninguém mais quisesse apoiar plenamente aquelas palavras, mas também ninguém ousava contradizer-lo abertamente. A velha parede ainda não havia desmoronado completamente. Ela apenas rachava cada vez mais. Quando subimos para a passarela, a primeira impressão não veio do luxo, mas da amplitude. As estações do metrô de São Paulo não eram extravagantes, mas tudo tinha um propósito. As passarelas eram largas o suficiente para as pessoas passarem sem se esbarrar. As placas de sinalização eram claras, em português e inglês, e posicionadas onde os olhos podiam encontrá-las facilmente. As máquinas de venda de bilhetes eram dispostas de forma a não atrapalhar o fluxo de pessoas e, o mais importante, todo o espaço dava uma sensação de segurança sem intimidar os usuários com regras rígidas. Observei as pessoas ao redor: trabalhadores, estudantes, turistas, monges, idosos, mães com crianças pequenas. Todos se moviam no mesmo sistema, quase sem que ninguém tivesse que dar ordens. Não havia gritos nem empurrões, nem a tensão que pairava no ar que eu conhecia de alguns sistemas de transporte europeus. Lá, as pessoas geralmente se moviam como se estivessem lutando contra o tempo, e umas contra as outras simultaneamente. Mas em São Paulo, o tempo ainda corria rápido, mas não forçava os humanos a serem rudes uns com os outros. Dona Sofia, que nos acompanhava desde o aeroporto, explicou que o sistema de metrô da cidade foi projetado levando em consideração o fluxo de vários grupos de passageiros, não apenas jovens trabalhadores, mas também idosos, turistas e aqueles que não estavam familiarizados com a língua portuguesa. Ela não usava muito a palavra moderno, ela usava mais a palavra prático, e foi essa palavra que me fez começar a entender o Brasil pouco a pouco. Este país não parecia tentar vencer ninguém com sua imagem, mas tentava tornar a vida diária das pessoas menos difícil em pequenos detalhes que os estrangeiros geralmente não viam. Nos aproximamos das portas da plataforma e toda a comitiva diminuiu o passo novamente. O que os parou não foi a confusão, mas a surpresa. Ao longo da plataforma, havia portas de segurança contínuas e organizadas. O chão estava tão limpo que a luz refletia suavemente. Não havia manchas pegajosas, nem pedaços de papel, nem cantos escuros que causassem desconfiança. Não quero dizer que as cidades europeias não tenham sistemas de segurança, mas em muitos lugares, a segurança muitas vezes parece uma camada extra adicionada depois. Aqui dava a sensação de ter sido integrada à arquitetura desde o início. Miguel, o ex-médico que esteve bastante calado durante toda a manhã, aproximou-se das portas e acenou levemente com a cabeça. "Isto não é apenas uma questão de limpeza", disse ele ao amigo ao lado. "Isto é uma mentalidade de prevenção." Suas palavras me fizeram virar para olhar, porque estavam de acordo com o que eu começara a sentir desde a noite anterior. Um bom sistema não é apenas um sistema que é bom em resolver problemas,
mas um sistema que tenta evitar que os problemas se espalhem desde o início. O trem ainda não havia chegado, mas os passageiros na plataforma estavam parados com uma certa distância. Havia filas claras nos pontos de embarque e desembarque, quase ninguém ultrapassava ou empurrava. Não havia funcionários dando ordens, nem anúncios repetidos de repreensão. Tudo acontecia porque as pessoas pareciam entender um acordo mútuo. Isso me surpreendeu mais profundamente do que a limpeza ou a pontualidade, porque a ordem que surge do controle é diferente da ordem que surge da consideração pelos outros. É verdade que em muitas cidades europeias há uma forte disciplina pública, mas muitas vezes ela se baseia principalmente na aplicação da lei. Se não houver regras claras, a fluidez pode desaparecer imediatamente. Mas aqui, comecei a ver outro tipo de cultura. Uma cultura onde muitas pessoas não fazem certas coisas, não porque têm medo de serem punidas, mas porque não querem incomodar os outros. Dona Sofia chamou esse conceito suavemente, enquanto esperávamos o trem, de consideração mútua. Eu já tinha ouvido essa palavra antes, mas só naquele dia a entendi verdadeiramente. Não era apenas cortesia, nem apenas educação, mas a percepção da existência do outro no mesmo espaço, um instinto social que faz as pessoas abrirem mão um pouco de sua própria conveniência para que todo o sistema flua melhor para todos. O trem chegou pontualmente, conforme indicado no painel digital. Quando as portas se abriram, os passageiros que estavam dentro saíram naturalmente. Depois, os que esperavam embarcaram. Não havia pressa, ninguém tentava se esgueirar. Tudo era como uma pequena cena que acontece todos os dias. E as pessoas da cidade provavelmente não a consideravam especial. Mas para nossa comitiva, era especial o suficiente para fazer muitos esquecerem de continuar andando imediatamente. Dentro do vagão, era fresco, limpo e tinha menos cheiro de mofo do que eu já havia encontrado em muitos sistemas de metrô. Os corrimãos eram brilhantes. O chão não tinha lixo. Os assentos eram dispostos de forma simples, sem ostentação, mas davam a sensação de serem mantidos regularmente. Olhei para os passageiros brasileiros ao redor. Muitos estavam olhando seus telefones. Alguns fechavam os olhos para descansar, alguns conversavam baixinho. Ninguém falava alto. Não havia olhares rudes, nem uma atmosfera que fizesse idosos ou estrangeiros se sentirem um fardo para o espaço. Então, o que realmente deixou Eduardo em silêncio aconteceu na próxima estação. Um senhor idoso entrou. Ele carregava uma sacola de pano simples e andava mais devagar que os outros porque usava uma bengala. Antes que ele pudesse procurar um assento, um jovem de 20 e poucos anos, em traje de escritório, levantou-se imediatamente. Não se levantou hesitante ou olhando para os lados esperando que outros o fizessem, mas tudo foi tão natural que parecia que ele nem precisou decidir. Ele inclinou levemente a cabeça para o senhor e se afastou para ficar de pé segurando o corrimão. Aquela cena era tão simples que, se tivesse acontecido apenas uma vez, talvez não tivesse muito peso, mas algumas estações depois, uma mulher de meia idade cedeu o lugar para uma turista grávida e alguns minutos depois, uma estudante se moveu para que uma mãe com um bebê pudesse se sentar mais confortavelmente, sem que ninguém pedisse. Virei-me para olhar Eduardo. Ele não disse nada, mas seus olhos mudaram visivelmente. Era o olhar de alguém que não conseguia mais explicar o que via dentro de seu antigo quadro de referência, porque o que acontecia diante dele não era uma cena encenada, não havia funcionários supervisionando. Ninguém sabia que 400 espanhóis estavam observando no vagão. Isso não era hospitalidade para convidados, mas a vida cotidiana normal das pessoas da cidade. Uma senhora idosa da comitiva sussurrou para mim: "Isso é normal aqui." Eu só pude responder: "Parece que sim, senhora," porque eu mesmo estava igualmente surpreso, mas a diferença era que eu não queria mais explicar essas coisas como coincidências. Enquanto o trem passava pela área comercial e a imagem de edifícios altos e a luz do pôr do sol passavam pelas janelas, senti que a mente de toda a comitiva estava se movendo junto com este trem também. Não apenas do aeroporto para o centro da cidade, mas da antiga crença para um espaço muito mais complexo. O Brasil não tentava provar que era superior a ninguém.
Ele apenas mostrava que a civilidade pode ter um rosto gentil, que a ordem não precisa ser fria, que a eficiência não precisa fazer os humanos se sentirem menores, e que cuidar dos mais vulneráveis não é apenas uma questão de bondade individual, mas pode realmente ser incorporado ao ritmo de vida da cidade. Quando descemos do trem, ninguém na comitiva disse que o transporte europeu era melhor. Embora ninguém ainda tivesse expressado uma aceitação direta, eu já via que as paredes em suas mentes começavam a perder sua forma original. Porque às vezes, o que faz as pessoas mudarem de ideia não é um grande evento único, mas ver pequenas verdades repetidamente até não poderem mais se enganar. Depois de sair do metrô naquela noite, pensei que nossa comitiva já havia tido surpresas suficientes para um dia. O aeroporto os fez começar a duvidar de suas próprias crenças. O sistema de transporte de São Paulo aprofundou essa dúvida um passo a mais. Mas eu ainda não sabia que o que realmente derrubaria as paredes internas de muitos aconteceria na manhã seguinte, e aconteceria no lugar mais sensível para todos os idosos, o hospital. Na manhã do terceiro dia, o ar no lobby do hotel estava estranhamente calmo. A luz suave das janelas da frente fluía sobre o piso de pedra creme. Os funcionários do hotel estavam em suas posições de forma organizada. Alguns hóspedes tomavam café em silêncio, e nossa comitiva se preparava para sair para a próxima atividade programada. Mas antes que tudo começasse, um homem do grupo desabou em um sofá perto do balcão. Era Rafael, um ex-professor de Valência, de 72 anos. A princípio, ele tentou dizer que estava apenas um pouco tonto, mas seu rosto empalideceu muito rápido para ser apenas cansaço comum. Suor frio começou a aparecer em suas têmporas. Suas mãos tremiam levemente, e quando toquei seu pulso para verificar, soube imediatamente que seu corpo estava enviando alguns sinais anormais. Eu nem precisei chamar uma ambulância. O gerente do hotel se aproximou calmamente. Ele não demonstrou o menor pânico, mas também não demorou nem um pouco. Ele fez 3 perguntas curtas sobre os sintomas em inglês, depois se virou e deu instruções a outro funcionário em português de forma concisa e voltou para me dizer que um hospital internacional ficava a menos de 10 minutos. Um carro estava sendo preparado e o hospital já havia recebido informações preliminares. Essa última frase me fez virar para ele imediatamente. Recebeu informações preliminares? Ele acenou com a cabeça como se fosse algo muito normal. Sim, senhor, para que o departamento de pacientes possa se preparar antes da chegada. Mais uma vez, senti o mesmo ritmo que havia acontecido no avião na primeira noite, o ritmo de um sistema que não espera que os problemas batam à porta para então se ativar, mas que se move sempre antes, silenciosamente, sem alarde. Dom Rafael foi cuidadosamente auxiliado a entrar no carro. Os outros passageiros observavam em silêncio. Ninguém brincava, ninguém criticava como no primeiro dia. O silêncio desta vez tinha outro significado. Era um reconhecimento mútuo de que a saúde é uma área onde ninguém pode usar a arrogância para se proteger por muito tempo, especialmente quando a idade chega ao ponto em que o corpo realmente começa a se tornar incontrolável. Enquanto ia de carro para o hospital, olhei para São Paulo através da janela. A cidade ainda se movia como sempre, pessoas ainda atravessavam a rua, carros ainda fluíam por grandes cruzamentos, restaurantes de rua ainda abriam como todos os dias. Mas naquele carro, o tempo parecia diferente. Não era a velocidade da grande cidade nos perseguindo, mas a velocidade do coração de uma pessoa que precisava de uma resposta. E se essa resposta seria lenta ou rápida, poderia mudar todo o dia, toda a viagem, ou até o resto de sua vida. Quando o carro chegou ao hospital, a primeira coisa que vi foi a porta de entrada já aberta. Os funcionários com uma cadeira de rodas já estavam esperando por nós, não esperando confusos sobre onde pegar a pessoa, mas em uma posição clara e adequada, prontos para trabalhar imediatamente. Quando a porta do carro abriu, uma funcionária se aproximou com um sorriso educado e disse a frase que fez Dom Rafael levantar a cabeça para olhar. Dom Rafael, por favor, por aqui. Não era um espanhol extenso, mas isso era o suficiente para o paciente sentir que não estava sendo jogado em um sistema estrangeiro frio. Ele estava sendo recebido em um espaço que sabia o que ele temia
e tentava diminuir esse medo desde o primeiro segundo. O lobby do hospital era amplo, limpo e iluminado, mas o que o diferenciava de muitos estabelecimentos de saúde era que não parecia excessivamente rígido. Havia flores frescas dispostas de forma simples, luz natural adequada, assentos dispostos em proporções com distância adequada, havia um silêncio que não era opressivo e tudo parecia projetado para dizer ao paciente: você ainda é um ser humano, não um número de filas sendo encaminhado através de um processo. O processo de registro começou quase imediatamente. Os funcionários coletaram informações do passaporte, verificaram os sintomas iniciais e nos levaram para a sala de exames, sem nos deixar sentados esperando inutilmente por muito tempo. Olhei para o relógio várias vezes, porque minha profissão me deu o hábito de cronometrar em todas as situações, e quanto mais olhava, mais surpreso ficava. Tudo acontecia com uma velocidade precisa, mas sem fazer ninguém se sentir apressado a ponto de perder a dignidade. Na Europa, já levei passageiros doentes a hospitais muitas vezes. Já vi planos de emergência de altíssima qualidade, mas também já vi idosos terem que esperar até que seus rostos mudassem gradualmente de preocupação para cansaço e de cansaço para resignação a um sistema maior que o humano. Aqui, o que eu vi foi o contrário. O sistema era grande o suficiente para lidar com tudo, mas se curvava para o humano com suavidade. O médico que veio examinar Dom Rafael era um homem brasileiro com cerca de 40 e poucos anos. Ele se apresentou de forma breve e concisa, com uma voz calma e gentil ao mesmo tempo. Ele não tornava a atmosfera excessivamente formal, mas também não a deixava tão relaxada a ponto de o paciente se sentir negligenciado. Após coletar o histórico de sintomas iniciais, ele explicou imediatamente que precisava fazer um eletrocardiograma, exames de sangue e avaliar os níveis de açúcar e o estado de desidratação. Rafael perguntou, com uma voz que tentava parecer forte, quanto tempo levaria. O médico respondeu com um leve sorriso. Faremos o mais rápido possível, senhor, mais rápido sem negligenciar os detalhes. Lembro-me bem dessa frase, porque ela refletia o que o Brasil nos mostrou desde que chegamos a este país. A velocidade não era o objetivo final. A velocidade era apenas uma forma de cuidado. Se a pessoa está sofrendo, fazê-la esperar menos é uma forma de cuidado. Todos os exames começaram quase imediatamente. Os funcionários nos levaram para as diferentes salas de forma contínua, sem nos fazer sentir como se estivéssemos sendo passados como um pacote. Os rostos de cada um estavam calmos, as mãos se moviam com precisão. As explicações eram dadas apenas quando necessário e eram claras. Não havia suspiros para o paciente. Não havia impaciência misturada nas palavras. Não havia uma atmosfera que fizesse os idosos sentirem que estavam sendo um fardo para os outros. Virei-me para olhar Dom Miguel, o ex-médico da comitiva. Ele estava em silêncio, observando cada etapa como alguém que usava tanto os olhos de um familiar do paciente quanto os olhos de um especialista ao mesmo tempo. Sua expressão mudou lentamente da observação para a aceitação. Eu o vi acenar levemente com a cabeça várias vezes, inconscientemente, como se uma parte dele estivesse dizendo: sim, sim, este é um sistema real, não uma ilusão. Em menos tempo do que o esperado, os resultados dos exames preliminares começaram a sair. O médico nos chamou para explicar pessoalmente. Ele não falou muito rápido, nem usou termos técnicos para exibir seu conhecimento, mas traduziu as informações médicas para uma linguagem que um idoso pudesse entender. Rafael tinha níveis de açúcar flutuantes e uma ligeira queda de pressão devido ao cansaço e à falta de repouso. Ainda não era uma emergência grave, mas ele precisava ajustar a medicação e cuidar da alimentação durante o resto da viagem com cautela. Então, o que silenciou a sala aconteceu. O médico abriu as informações na tela e disse de forma simples: com base em dados internacionais e documentos interligados, verifiquei os medicamentos que Rafael já está usando para evitar interações medicamentosas e riscos de mudança de plano de tratamento entre países. Virei-me para Rafael imediatamente. Seu rosto estava cheio de descrença, não apenas pela tecnologia,
mas porque, em um momento em que o corpo de uma pessoa está mais vulnerável, ter um médico que não apenas trata os sintomas presentes, mas também tenta entender seu histórico médico de vida, isso não é apenas eficiência, é respeito pela continuidade da condição humana. Depois disso, a enfermeira explicou pacientemente como usar a medicação e as precauções adicionais. Os documentos foram impressos em inglês fácil de ler e foram adicionadas instruções detalhadas. O farmacêutico também enfatizou o horário de tomar a medicação, a ingestão de água e os alimentos a evitar durante a estadia no Brasil, com um tom que não era brusco nem apressado. Tudo isso levou muito menos tempo do que eu esperava, mas não houve nenhum momento em que parecesse que o processo foi encurtado. Ao sair da farmácia, olhei para o relógio novamente. Todo o processo levou menos de 2 horas. Dom Rafael ficou parado por um momento antes de se virar para olhar para dentro do hospital, como alguém que ainda não assimilava o que acabara de acontecer. Então ele disse muito baixinho, quase como se falasse consigo mesmo em vez de conosco: isto não é apenas tratamento. Isto é fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas quando estão doentes. Ninguém lhe respondeu, porque todos sabiam que nenhuma palavra poderia completar aquela frase. Enquanto voltávamos para o hotel, o ônibus estava ainda mais silencioso do que antes, mas o silêncio desta vez não era pesado como uma derrota. Era profundo como uma reflexão. Miguel sentou-se de braços cruzados, olhando pela janela por um longo tempo, antes de dizer lentamente que havia trabalhado em hospitais líderes na Europa a vida toda, e o que o Brasil lhe mostrou hoje não era apenas a rapidez, mas a forma como todo o sistema foi projetado para sustentar a dignidade do paciente juntamente com o tratamento. Ouvi essas palavras e senti como se as peças começassem a se encaixar. O aeroporto na noite passada não nos chocou apenas por ser rápido. O metrô não nos impressionou apenas por ser limpo, e o hospital hoje não nos fez admirar apenas por ter tecnologia. O que ligava tudo era o mesmo conceito. Um conceito que não deixava os vulneráveis para trás. Um conceito que tentava reduzir as dificuldades nos momentos em que os humanos eram mais frágeis. Um conceito que não via o sistema como uma máquina para selecionar pessoas, mas como uma estrutura para apoiar pessoas. Quando o ônibus virou para a área do hotel, eu soube que algo em nossa comitiva havia mudado irreversivelmente. Essas pessoas talvez ainda não admitissem abertamente que estavam erradas. Talvez ainda não estivessem prontas para abandonar todas as suas antigas identidades de uma vez, mas pelo menos tinham visto que o país que antes consideravam apenas um destino turístico tinha algo mais profundo, mais moderno e mais humano do que jamais imaginaram. E para mim, foi nesse momento que a palavra Brasil começou a mudar de significado para sempre. Naquela noite, depois de voltar do hospital, ninguém na comitiva se apressou para seus quartos como de costume. Muitos sentaram-se no lounge do hotel em silêncio, alguns segurando xícaras de chá, outros olhando para a luz suave que diminuía gradualmente fora da janela sobre o horizonte de São Paulo. A cidade inteira brilhava calmamente. Os sons dos carros da estrada principal chegavam de longe, mas não eram altos o suficiente para quebrar a atmosfera daquele momento. Era uma atmosfera estranha, como se todos soubessem que haviam passado por algo importante, mas ninguém ousava ser o primeiro a dizer a verdade em voz alta. Eu estava sentado em um canto do lounge, observando os passageiros um por um. Aqueles que antes falavam com confiança que sua nação era o padrão do mundo, hoje sentavam-se em silêncio, como quem pesa suas próprias palavras retroativamente. A senhora idosa de Barcelona, que antes duvidava se os brasileiros falariam espanhol, agora segurava uma xícara de água quente com as 2 mãos, olhando para a superfície do chá como se procurasse algo ali. Miguel, o ex-médico, sentava-se ereto como sempre, mas seus olhos estavam muito mais suaves, como se toda a experiência de vida que o fizera acreditar plenamente em um sistema agora estivesse silenciosamente abrindo espaço para uma nova verdade. Quanto a Dom Eduardo, o homem que defendia a dignidade da Europa mais do que qualquer outro, sentava-se perto da janela. Ele não lia jornal, não fazia comentários,
não tentava liderar a conversa como de costume. Ele apenas olhava para as luzes da cidade com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Aquela expressão não era de derrota, nem de cansaço, mas a de alguém que está parado diante de uma porta que, se aberta, ele poderia ter que aceitar que suas crenças de vida nunca foram tão completas quanto ele pensava. Ninguém iniciou uma conversa por um bom tempo, até que, finalmente, uma mulher de uns 70 anos de madre disse baixinho: "Eu pensei em uma coisa durante todo o caminho de volta para o hotel." Todos se viraram para ela automaticamente. A princípio, pensei que ficamos impressionados com o aeroporto, porque ele lidou bem com a emergência. Depois pensei que ficamos impressionados com o metrô porque era limpo e organizado. E hoje, pensei que o hospital poderia ter apenas padrões mais altos do que o esperado. Ela fez uma pausa por um momento antes de continuar, mas agora, começo a sentir que não são coisas separadas. Aquela frase silenciou o salão ainda mais profundamente, porque todos sabiam que ela estava certa. O que vimos nos últimos 2 ou 3 dias não foi uma série de bons eventos fortuitos. Não foi um aeroporto que lidou bem, nem um sistema de transporte público que cuidou bem, nem um hospital que ofereceu excelente serviço internacional. Pelo contrário, era o mesmo fôlego que fluía por várias áreas da sociedade brasileira, unido por um certo núcleo comum. Miguel colocou a xícara de café lentamente e disse com a voz de alguém que pensava há muito tempo: "Como médico, sempre analisei os sistemas por uma única pergunta. Quando o ser humano está mais vulnerável, o que esse sistema faz por ele?" Ele olhou para nós, um por um. Na primeira noite no aeroporto, vimos que uma pessoa à beira da morte não foi deixada esperando. No dia seguinte, vimos que os idosos não foram desnecessariamente cansados. E hoje, vimos que os doentes não foram reduzidos a apenas um número na fila. Ele fez uma pequena pausa. Isso não é apenas eficiência. É uma filosofia. A palavra filosofia pairava no ar mais pesadamente do que qualquer palavra anterior, porque ela elevava todo o assunto do nível de conveniência para o nível das crenças fundamentais de uma sociedade. Virei-me para olhar pela janela. As luzes dos edifícios altos começaram a brilhar mais claramente à medida que a noite caía. Lembrei-me do aeroporto na primeira noite, do som calmo da torre de controle que gradualmente acalmava o pânico em meu peito, sem que eu percebesse. Lembrei-me do jovem brasileiro no metrô, que cedeu o assento a um idoso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Lembrei-me da enfermeira no hospital que explicou o uso da medicação a Dom Rafael com uma voz que não o fazia sentir-se um fardo. E então comecei a entender verdadeiramente que o que ligava esses eventos não era a palavra bom serviço, porque essa palavra era muito pequena. O que os ligava era que uma sociedade escolheu não esperar que a compaixão fosse apenas uma questão individual de algumas boas pessoas, mas tentou incorporar essa compaixão na estrutura da vida cotidiana. Não tenho certeza de quão alto eu falei, mas ouvi minha própria voz no silêncio total. Talvez o que estamos vendo não seja apenas a cortesia de todos os brasileiros. Todos se viraram para mim. Eu continuei lentamente, ouvindo meus próprios pensamentos ao mesmo tempo. Na Europa, nos orgulhamos de nossas leis, nossas instituições, nossos padrões profissionais, e realmente temos tudo isso, mas muitas vezes, o cuidado com os mais vulneráveis ainda depende de encontrar a pessoa certa na hora certa. Se tivermos sorte, encontraremos um funcionário atencioso. Se não tivermos sorte, podemos ser deixados esperando, falados de forma brusca ou feitos para sentir que somos um fardo para o sistema. Prendi a respiração por um momento, mas aqui, comecei a sentir que o cuidado não é confiado ao temperamento individual de ninguém. Olhei para todos antes de dizer a frase que até eu mesmo acabara de entender completamente naquele momento. O Brasil parece ser uma sociedade que tenta fazer do cuidado um sistema. Ninguém me interrompeu. Eduardo permaneceu em silêncio, mas desta vez, ele não evitou meu olhar como antes. Ele me olhou diretamente, com atenção, como se esperasse ouvir algo que ele mesmo ainda não estava pronto para dizer. Então continuei. Veja, o aeroporto não tem apenas funcionários gentis, mas foi projetado para que as equipes médicas alcancem os pacientes o mais rápido possível. O sistema de imigração
não apenas usa tecnologia, mas usa a tecnologia para reduzir o fardo dos idosos. O metrô não é apenas limpo, mas foi projetado com entradas e saídas, placas de sinalização e o fluxo de pessoas para que muitas pessoas possam coexistir sem se prejudicar. O hospital não apenas trata rapidamente, mas trata sem destruir a dignidade do paciente. Diminuir a voz lentamente. Tudo isso não é uma coincidência. É a mesma maneira de pensar. A mulher de Madrid acenou levemente com a cabeça e disse: "Isso significa que aqui, eles não esperam que as pessoas sejam gentis apenas quando se lembram, mas eles criam condições para que as pessoas cuidem umas das outras como uma coisa normal. É isso?" Eu me virei para ela e respondi: "Sim, senhora. É exatamente isso que estou tentando dizer." Miguel acrescentou imediatamente: "E quando é normal, não depende mais do humor de ninguém." Aquela frase parecia colocar a última peça no quadro completo. Começamos a entender que a verdadeira força da sociedade brasileira, nesse aspecto, não estava na perfeição impecável. Porque é claro que nenhum país é perfeito, mas na direção da sociedade, uma direção que escolhe reduzir as dificuldades para os humanos, em vez de forçar os humanos a se adaptarem rigidamente ao sistema. Uma direção que não elogia a velocidade sem coração, mas usa a velocidade para aliviar o sofrimento da pessoa à sua frente. Foi então que Rafael, que esteve em silêncio desde que saiu do hospital, falou. Ele não falou com a voz de um professor ou de uma pessoa instruída, mas com a voz de um idoso que acabara de passar por uma vulnerabilidade física intensa. Quando me senti tonto no lobby do hotel, a primeira coisa que teme não foi a doença. Ele deu um leve sorriso, como quem aceita a verdade. Eu tive medo de me tornar um problema, medo de causar dificuldades a toda a comitiva, medo de ter que esperar em um lugar onde ninguém se importaria de verdade. Ele fez uma pequena pausa, mas aqui ninguém me fez sentir assim. Toda a sala ficou em silêncio total. Em suas frases curtas, a essência de toda a história estava completa. Uma boa sociedade não é uma sociedade que proclama ter tecnologia avançada. Não é uma sociedade que tem edifícios bonitos ou serviços rápidos apenas, mas é uma sociedade que faz com que os mais vulneráveis não se sintam um fardo para o mundo. Aquela frase me tocou tão profundamente que tive que me virar para olhar a cidade lá fora novamente. E então, de repente, entendi algo sobre a cultura brasileira que havíamos experimentado de muitas formas concretas, mas ainda não havíamos expressado diretamente. A palavra consideração mútua. No metrô, vi isso na atitude das pessoas. No aeroporto, vi isso no ritmo da organização do espaço. No hospital, vi isso no tom de voz e na forma de explicar as informações. Mas agora, só agora, entendi verdadeiramente que a consideração mútua na sociedade brasileira não é apenas uma qualidade de boas maneiras. É uma base cultural que é tecida em vários sistemas até se tornar um design social. É pensar que os idosos andarão mais devagar, que os doentes terão mais medo, que os estrangeiros não entenderão a língua, que os cansados decidirão mais lentamente e que os que estão em pânico precisam de clareza mais do que de ordens. Quando uma sociedade pensa dessa forma, repetidamente, por tempo suficiente, a compaixão deixa de ser apenas uma virtude pessoal e se torna uma estrutura tangível. Virei-me novamente e falei com todos, como se falasse comigo mesmo ao mesmo tempo. Talvez o que devíamos aprender do Brasil não seja apenas como construir bons aeroportos, ou metrôs pontuais, ou hospitais rápidos. Fiz uma pequena pausa, mas como construir uma sociedade que não deixa os vulneráveis lutarem sozinhos contra o sistema. Desta vez, ninguém tentou argumentar. Nem mesmo Eduardo disse que era apenas uma imagem ou uma exceção. Ele continuou em silêncio, mas a qualidade de seu silêncio havia mudado completamente. Não era mais o silêncio da resistência. Era o silêncio de uma aceitação que ainda doía. E penso que esse foi o momento real em que esta viagem deixou de ser uma visita a um país para se tornar um olhar para nós mesmos. Não porque o Brasil tentasse nos ensinar, não porque alguém viesse dizer que seu país era melhor que o nosso, mas porque a realidade calma e compassiva gradualmente nos fez ver que o que antes chamávamos de civilização
talvez não fosse tão completa quanto havíamos ingenuamente acreditado. Na noite anterior à viagem de volta, o lounge do hotel estava iluminado por luzes suaves. Todos na comitiva sentavam-se ao redor da mesa de jantar em silêncio. Não havia críticas, nem sorrisos de desprezo como no primeiro dia. Havia apenas um silêncio cheio de aceitação do que cada um havia finalmente visto com seus próprios olhos. Finalmente, Dom Eduardo levantou-se lentamente. Suas mãos estavam firmemente apoiadas no encosto da cadeira, como se estivesse sustentando a dignidade que havia mantido por toda a vida. Ele olhou ao redor da sala antes de falar com uma voz pesada, mas ligeiramente trêmula, que durante toda a sua vida, ele acreditou que a Europa era a professora e que o resto do mundo a seguia. Mas depois de vir ao Brasil, ele entendeu que a verdadeira civilidade não é ter poder sobre os outros, mas construir um sistema que não abandona os vulneráveis. Ninguém o interrompeu, porque essa era a verdade que todos sentiam em comum. Ele continuou dizendo que, ao retornar à Espanha, contaria o que havia visto à sua família, amigos e sociedade, não para elogiar o Brasil superficialmente, mas para admitir abertamente que ainda havia algo que eles deveriam aprender. Na manhã seguinte, enquanto o avião decolava de São Paulo, olhei para as luzes da cidade que gradualmente diminuíam sob as nuvens e entendi profundamente que o Brasil não nos mudou com grandes declarações, mas nos mudou com calma, delicadeza e um sistema que sempre fazia os humanos se sentirem valorizados, mesmo em seus momentos mais vulneráveis. E essa foi a lição que nunca esquecerei.